Cristália, um dos principais complexos industriais farmacêuticos brasileiros e líder no mercado hospitalar na América Latina, apresenta Lunera. Lunera é a primeira combinação tripla de polímeros em frasco multidose, sem conservante, com carmelose, glicerol e hialuronato de sódio. Indicado para o alívio e sintomas do olho seco, Lunera traz a inovação do hialuronato de sódio com alto peso molecular, sem conservantes. Sejam muito bem-vindos à sexta temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer, e hoje nós temos como convidada a Ana Carolina Moresco. A Ana já esteve aqui com a gente em outro episódio e a gente ficou tão fã dela que resolveu chamar ela de volta, né? Continuamos fãs. Muito obrigada. Ana, eu vou falar um pouquinho aqui do teu currículo, e você já se apresenta, né? Então, a Ana, ela é formada em Engenharia Civil no Canadá, né? Depois você me conta como é que foi essa história. Fez MBA em Gestão Empresarial, né? Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduada em Marketing Digital pela SPM, especialista em Gestão de Equipes Médicas, fundadora do Grupo R+, da UI, empresa de recrutamento em saúde, CEO da Oxiplastic, medicina hiperbárica e muitas outras coisas. Pode falar um pouquinho de você pra gente, então, Ana. Muito obrigada mais uma vez, doutoras, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Compartilhar um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. E é sempre um prazer poder trazer a visão de quem está de fora, né? Eu falo que tô de fora, mas eu tô de dentro também. Então, é uma troca legal da gente fazer. Da gente fazer, com certeza. Muito bom. E a gente vai conversar sobre um assunto aqui que eu super gosto, né? A Vivi também, que é a gestão do tempo, né? E ninguém melhor para falar disso do que alguém que valoriza muito tempo, né? Porque quando você é tão ocupada assim, a gente consegue ver o valor do tempo, né? E eu sempre faço esse raciocínio que o tempo é um recurso finito, né? Assim como o dinheiro, o tempo é um recurso finito. E diferente um pouco do dinheiro, ele é mais... ele se distribui melhor, né? Porque todo mundo, né, tem as mesmas 24 horas do dia. Né? Ninguém consegue burlar o tempo. E aí a gente sente, né, mais do que nunca, que a gente precisa de mais tempo, né? E como é que a gente tem tempo para fazer tudo o que a gente precisa? E qual a fórmula mágica para ganhar tempo? Começando assim. Eu acho que se a gente tivesse essa resposta, seria uma resposta de milhões, né? Todo mundo gostaria de ter essa resposta. Mas o que eu sempre digo, assim, que eu vejo que o segredo da gestão do tempo é a organização. Não existe gestão de tempo se a gente não conseguir pensar em organização. E quando a gente fala de organização, eu sempre digo para os médicos que eu atendo que você precisa fazer caber na sua agenda. Então, se a gente não tem aquele espaço pré-definido do que a gente quer, a gente nunca vai ter tempo para aquilo. Então, o grande segredo da gestão de tempo começa pela organização. Segundo, um plano de metas. Então, assim, a minha meta é tocar piano esse ano. Sim, e real, pessoal. Então, fazendo. assim, eu queria aprender a tocar piano, mas como com uma vida tão louca, vou fazer caber um piano na minha agenda? Não cabe. Quando a gente pensa muito rápido, Sim. é impossível. Assim como um filho, assim como uma pós-graduação, assim como uma nova empresa. Esporte, um hobby. Um esporte, um hobby. Mas se a gente consegue entender em que espaços eu vou colocar isso e que aquilo vai ser um compromisso, aí eu começo a fazer caber. Então, é muito mais sobre prioridades e como a gente vai fazer essa questão de gestão de tempo mesmo. Então, a gente precisa ter essa consciência. Acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa se organizar. Com certeza. E tem a ver tudo com escolhas, né? Escolhas e o que acaba vindo depois é autoconhecimento, né? Exato. O que é importante Quando a gente pra você, pensa no universo médico, você falou sobre escolhas e isso é a chave do sucesso do médico, porque uma escolha errada no começo da carreira do médico vai impactar negativamente em toda a trajetória e em toda a gestão de tempo. Muitos médicos, quando me procuram, eles falam, eu estou adiando a minha maternidade, a minha paternidade, porque eu não tenho tempo. Tá, mas que escolhas você fez quando você começou que, de fato, fizeram com que você chegasse nesse ponto da vida em que você não tem tempo, não tem dinheiro, e aí
você não consegue fazer as coisas que você desejou lá atrás. Então, muitos médicos são frustrados porque eles não conseguem colocar os sonhos que eles tinham quando eles começaram um planejamento de carreira. Então, a escolha do começo da carreira é muito importante. A escolha de se eu vou atender convênio, quais convênios eu vou atender, se eu vou atender só particular, aonde eu vou atender, quanto eu vou cobrar. E esse monte de perguntas que eu vejo que hoje são as perguntas que pairam no universo médico, precisam ser escolhas. Eu vou escolher atender por convênio? Quais? E quanto custa o meu tempo? Porque o convênio vai te pagar por tempo, certo? Não é pela sua qualidade, é pelo seu tempo. Esse valor que eu recebo é adequado para o que eu quero da minha vida? Senão eu vou ter que trocar minhas escolhas. Perfeito. A gente vem muito da nossa época, assim, de uma ideia muito assim, ó, você trabalhe bem, né? E, claro, isso sempre vai ser uma recomendação, faça o teu melhor, né? Dentro do atendimento do paciente, do cuidado do paciente, e o resto é consequência. Mas essa frase é meio complicada, né? Porque tem muitas outras coisas que precisam vir junto com esse trabalho bem, né? Exato. Não dá para deixar assim, né? Tão solto, né? E isso é uma filosofia de vida que foi implementada há muitos anos dentro da medicina, de que a medicina é um sacerdócio, que você tem que servir, mas que os médicos da geração de vocês, por exemplo, são médicos que não têm qualidade de vida, porque eles entenderam que eles precisavam trabalhar tantas horas e que aquele era o padrão. Os médicos mais novos, eles estão colocando qualidade de vida acima do faturamento financeiro. E aí, por eles estarem mais felizes em lugares que faz mais sentido para a filosofia de vida que eles adotaram, eles têm como consequência ter mais tempo livre. Então, às vezes, eles atendem muito menos pacientes, mas eles ganham a mesma coisa que vocês. E aí, eles passam a ter... A gente vê, né, os médicos jovens hoje na praia todo final de semana, fazendo viagens. E vocês, né, eu falo que os médicos um pouco mais antigos não têm esse tempo. Como que esse pessoal consegue viajar? Porque eles estão fazendo escolhas mais assertivas. Então, eu falo que os médicos mais novos, eles estão priorizando a qualidade de vida. E aí, as escolhas deles faz mais sentido para que eles possam, de fato, daí ser feliz como pessoa, para daí ter um bom atendimento médico enquanto profissional. Engraçado que sempre acontece isso, né? A gente vai observando que outros episódios se complementam, né? A gente estava falando muito com uns chefe de residência, chefe de fellow, que observava isso no comportamento das novas gerações, né? Antigamente, a gente até curtia essa coisa do carrasco, né? Cirurgião que joga coisa na parede, né? Faz aquela trabalha coisa, muito, tá estressado, muito, né? Ele é muito... E hoje em dia a gente percebe que essa geração, não, peraí, eu tô na residência? Tô, mas eu tenho que ter meu tempo para academia, eu tenho que ir no médico, né? Eu tenho que dormir, né? E a gente era da época que se a gente não ficasse 36 de plantão... Eu acho que os tempos mudaram, e que bom que mudaram, porque era desumano as situações em que vocês se submetiam, né? Era uma competição, eu falo que era... Antigamente, você conversa com médicos um pouco mais velhos, tinha uma questão de orgulho de falar, eu peguei um plantão de 36 horas e aguentei, né? Não almocei hoje. E é como se o cansaço fosse romantizado. Então, a gente vem estudando um comportamento humano de que o cansaço não é mais visto como sendo algo que realmente é benéfico, então não existe mais essa competição do cansaço. Quem está mais cansado, quem trabalha mais. O bonito agora é quem trabalha menos. Então, quem está fazendo a gestão do tempo de uma forma mais adequada para que possa ter qualidade de vida. Porque as pessoas não acabam não tendo, né, o retorno que elas esperam. Para nossa geração, eu concordo com você que é um grande desafio. A gente estava conversando disso mais cedo. Agora, quando você que trabalha com médicos de várias faixas etárias, você tem ideia de em que geração isso mudou? Eu acho que os médicos que estão entre os 30 e os 35 anos, atualmente, eles estão com essa filosofia. Porque eles querem ter qualidade de vida e eles perceberam que eles vão chegar na velhice. Normalmente são médicos em que os pais também são médicos. E aí eles observaram a carreira dos pais. E aí os pais dos quem tem 30, 35 têm uns 60, 70 anos. E aí são pais que ainda estão trabalhando muito. São pais que não aproveitaram a vida e que, infelizmente, o universo médico não permite que você tenha uma grande fortuna acumulada. Porque
a cabeça do médico, eu brinco que o médico é um bicho à parte, né? O médico, quanto mais ele ganha, mais ele gasta, naturalmente, né? É um padrão que a sociedade espera de investimento do médico, muito diferente de qualquer outra profissão. E aí, os pais desses 30, 35 são pessoas de 70 que estão ainda dando plantão, trabalhando feito doido, não têm um dinheiro... Para conseguir manter o padrão de vida. Para conseguir manter o padrão de vida. E aí, esses jovens, que são quem eu tenho um pouco mais de acesso, estão preocupados porque não querem ser médicos como os pais são. Muito então, interessante. assim, é muito interessante de ver que é algo geracional. Que eles não querem repetir a geração dos pais. E você acha que essa geração traz também a ideia de, já que a gente está falando de recursos finitos, né? Quando a gente pensa no tempo, eles estão gerindo melhor o tempo, estão entendendo que eles não precisam fazer tantas coisas. Eles também são menos consumistas? Não. Eu acho que a geração atual, dos 30, 35, que são os médicos que estão aí saindo da residência, começando a carreira, eles sabem falar mais nãos. Coisa que vocês não sabiam falar. Então, eu não vou me sujeitar a entrar nesse hospital porque não vou conseguir ter sábado para ficar com os meus pais. Então, é uma geração que fala não com um pouco mais de facilidade do que a geração de vocês. Não acho que eles são menos consumistas. Não acho. Eu acho que o pico de consumo deles dura menos, ou durará menos do que o de vocês. Então, o médico da geração 30, 35 vai ter o pico de consumo bem excessivo de carro, de coisas, mas que esse pico não é tão prolongado. Eles começam a ter consciência financeira. E que não vai fechar a conta. Que não vai fechar a conta. Então, eles chegam nos 40, que daí eu tenho esse público também, que fala, tá, agora eu já tenho um carro muito bom, eu já tenho uma casa e eu tenho R$0 guardado. Então, agora eu preciso aprender a investir. E aí, eles caem na real de que, putz, preciso mudar, senão eu vou me aposentar sem nenhum real no bolso. Mas veja pelo lado bom, aos 40... ainda dá para acordar, né? Sim. Aos 70 você já tá ali mais no final, mais complicado, né? Total. Né? Com certeza. Muito jóia. Então, o que eu queria conversar também é essa necessidade de fazer tantas coisas, assim, né? A gente vê isso não necessariamente só na parte profissional, né? Parece que a gente tem que atender vários eventos, estar em vários lugares, ter muitos grupos de amigos, daí conseguir colocar tudo isso junto com a profissão, que você vai nos congressos, você vai em reuniões, sociedades. Então, isso tem necessidade disso? Esse é o sucesso ou não necessariamente? Olha, eu acho que essa questão, principalmente do tempo, né? As pessoas de precisarem estar em vários locais, diz muito sobre o mundo no qual a gente está. Então, eu tenho ouvido bastante alguns psiquiatras e estudiosos falando que o século, né? Esse século que a gente está vivendo é o século da ansiedade. Duvido vocês não conhecerem alguém que tome um remédio para ansiedade. Ou, no mínimo, é uma pessoa extremamente ansiosa. Então, o nosso ambiente, ele nos faz ser acelerados. Então, a gente não escuta um áudio a gente escuta o áudio no 1,5. A gente não vê uma propaganda, a gente passa para o próximo. Antigamente, a gente, primeiro, não tinha esses recursos de acelerar. A gente tinha que assistir, tinha o intervalo da novela. A gente tinha que assistir, não tinha o que fazer. E agora não, então a gente passa para o próximo. A gente vê vídeos cada vez mais rápidos. Então, saímos do universo em que Facebook tinha tempo... Instagram reduziu o tempo de tela, porque é rápido, e a gente chegou num ambiente em que o TikTok são segundos, são 5 segundos, você viu aquela informação em 5 segundos. Então, a gente está acelerado, a nossa vida está acelerada, a nossa fala está acelerada, o nosso áudio está acelerado, o nosso carro está acelerado, tudo está acelerado. Então, a gente... sem perceber, entra nesse mesmo grau de aceleração para tudo. A gente não tem tempo de sentar na mesa e conversar. Ou se a gente está sentado na mesa e conversando, a gente está pensando que a gente está perdendo alguma coisa, meu celular está ali, eu preciso saber se está acontecendo alguma coisa importante. Então, a gente não consegue mais ter um foco, coisa que antigamente a gente fazia. Então, por que a gente precisa estar nos eventos? Não é pelo evento, é por mostrar que estamos no evento. Por que a gente tem que estar naquela reunião? Porque eu preciso mostrar que eu estou naquela reunião. Então, eu acho que é muito mais sobre o aparecer.
a gente tem essa necessidade de mostrar que se você não for num congresso, vai ser só você que não vai no congresso. Como assim você vai perder? Significa que você é uma médica ruim, porque tá todo mundo postando que foi no congresso fulano de tal. Isso não tem tanta relevância, mas nós, enquanto seres humanos vivendo nessas... A gente quer estar em tudo o tempo todo. A gente nem se dá conta dos Nem se dá porquês, né? Nem para fazer análise. E aí, o sentimento do século, então, a emoção, né? A doença é a ansiedade e o sentimento é a culpa. Porque, vou dar um exemplo, tá? Domingo eu estava nas casas dos avós do meu marido e a gente passou o final de semana com eles. Todas as vezes que eu vou embora, eu tenho um sentimento de culpa. Deveria ter... Sabe? Deveria ter... Trabalhar, feito alguma coisa. Exato. Não do trabalho, mas deles. Ah, sim. Então, assim, eu precisei trabalhar e aí eu criei esse sentimento de culpa. Estava com eles e precisei trabalhar. Estava com eles e não me dediquei 100%. E é um sentimento de culpa que para eles não tem isso. Então, o fato de estarmos lá e ficar no final de semana já foi muito válido. Mas nós, enquanto seres humanos, temos esse sentimento de culpa muito aguçado. Então, brincou um pouquinho com seu filho, você vai ter aquele sentimento de culpa. Putz, poderia ter brincado um pouquinho mais. Fiz uma janta só na segunda-feira e não a semana inteira. Nossa, e meus filhos comeram porcaria no restante dos dias. Então, a gestão, ela tá também dos nossos sentimentos. Então, a gente tem que trabalhar o sentimento de culpa. Não fui nesse congresso. Você não pode olhar como sendo algo... Eu sou uma médica ruim porque eu não fui nesse congresso. Não, eu fui em outros 3 ótimos. Eu fui em um muito bom, me valeu. Eu fui no que eu mais tinha interesse para mim como pessoa. E aí, isso muda um pouco a nossa forma de viver, né? Então, a gestão, ela é muito mais sobre os nossos sentimentos também, que eu acho que é o difícil. Né? E o que é essencial para você, né? Eu tava lendo o essencialismo. E o que é que realmente importa. E para mim é diferente para Maria Cecília, acho que é diferente para Carol, né? Então, acho que isso é uma etapa que talvez que você fala muito nisso, né? Para pensar o que é que você quer. Exato. Eu acho que isso faz muito parte e a gente acaba deixando a onda levar a gente, né? A vida leva e a gente, de repente, se vê afogado no meio do oceano e não sabe como sair, né? São exercícios que a gente não está acostumado mesmo. Né? Não, e eu vejo que o médico, ele tem uma necessidade de estar e de pertencer, que é fora do comum da sociedade normal. Então, como eu tenho acesso a tantos médicos o dia inteiro, eu percebo esse padrão. Então, assim, todo mundo está assistindo... Eu vou fazer um adendo, e você não é. E eu porque não sou. a gente está, mas a gente não percebe. Não você percebe. percebe. E para mim é muito claro, assim, sabe? Eu percebo com muita nitidez que vocês têm essa necessidade de pertencimento. Então, por exemplo, sociedades, né? Então, assim, nossa, eu tive um super destaque na minha carreira, mas eu ainda não ocupei um cargo na sociedade que eu quero. Então, não vai mudar nada na sua conduta. Pro teu paciente, às vezes, não vai mudar nada, mas você quer, porque você quer aquele título, porque você quer, mas aquilo ali vai te trazer um peso gigantesco na sua rotina diária, você vai ficar ausente com teus filhos, você não vai ter tempo, enfim, para fazer viagens a hobby, né? Eu falei esses dias com um médico, falei, qual foi a última vez que você fez uma viagem sem ser para um congresso ou para um trabalho? E eu acho que no universo do oftalmo, isso é ainda mais... Eu nunca vi uma especialidade médica mais assídua do que o oftalmo para congressos. Verdade. Gente, é uma festa. É assim, são muitos, e vocês vão em todos. Eu fico, escolham 2, 3. Esses dias eu discuti com um cliente, eu falei assim, você tem que escolher 2, 3, você não tem tempo para isso. Dele, não, eu preciso estar em todos. Porque se eu negar esse convite, depois eles não me convidam mais. Falo, não é bem assim, entende? Ah, e daí você também tem essa coisa não só do ouvinte, mas do palestrante, né? Exato. Que aí é bem isso, se não vão me convidar de novo, né? Exato, então assim... Isso é muito real. E na oftalmologia eu acho que isso é ainda mais visível, que o oftalmo ele tem essa necessidade. Então eu acho que o segredo da gestão do tempo é vocês realmente ponderarem. Então eu tenho um exercício que para mim é muito claro, assim. Você pega uma folha para qualquer decisão que você tem que tomar e você divide em 2. De um lado você coloca prós, de outro lado você coloca contras. Então esse congresso, o que ele me traz de prós? Reconhecimento, networking, foto, mídia, tal. O que ele me traz de contra? Um final de semana sem meus filhos, 2 dias sem atender, o financeiro que eu vou ter que gastar e não vou receber nada, e você vai colocando. Quando você olha para isso, é uma decisão muito mais fácil de tomar, porque você fala, putz, faz
3 semanas que eu não fico com os meus filhos de final de semana. Eu já fiz um exercício mental de uns 3 aqui, ficou muito fácil mesmo. Você tem toda a razão. E esse é um exercício simples que você faz no carro, sabe? Você não precisa pegar numa folha. No começo você pega uma pega folha uma porque é mais folha. fácil, mas depois você faz no carro. Você começa a fazer O que esse eu exercício. ganho em estar aqui hoje? O que eu ganho em fazer isso aqui? Tá, eu ganho isso. O que isso me prejudica? Tá? Então, eu, por exemplo, quando escolhi tocar o piano, não cabia na minha agenda mais uma atividade, né? Eu voltei a surfar há 2 anos. Então, assim, meu Deus, eu tenho que parar um final de semana inteiro, eu tenho que ir pra praia, eu tenho que esperar ter uma onda. Então, assim, era uma responsabilidade de uma decisão. E aí eu coloquei todos os prós e todos os contras. Trazia pra você aqui. E foram decisões que eu fiz. Então, hoje eu prefiro trabalhar até tarde durante a semana, em alguns dias específicos, mas ter o meu final de semana livre para fazer pontualmente algum trabalho, mas poder aproveitar o mar que eu gosto, a praia que eu gosto, a minha família, do que fazer como eu fazia no passado, que eu não conseguia e aí eu ficava o final de semana inteiro revoltada porque eu tinha que trabalhar e eu ficava trabalhando com raiva, assim, tipo, não acredito que eu tô tendo que trabalhar esse final de semana. Hoje eu trabalho feliz. Então eu consigo fazer essa dosagem e é isso que é o grande segredo, né? Deixa eu te perguntar, você que trabalha com muitos médicos, já linkando o teu trabalho de assessoria aos médicos com a gestão do tempo, o que você vê que é a maior dificuldade? Você mencionou os congressos e os nãos, né? O que você vê que é o maior desafio? O maior desafio do médico, sem dúvida nenhuma, é delegar. O médico que sabe delegar, ele é um médico avançado em muito na questão tempo, porque ele entende que aquilo que ele está fazendo hoje pode ser passado por outra pessoa e aí ele vai ganhar tempo porque ele se livrou de uma tarefa. O que não pode ser delegado, ótimo, você realiza. Agora, tem 1 milhão de coisas que vocês fazem no dia que pode ser delegado e que não vai ter impacto nenhum na qualidade se for delegado. Por que o médico não delega? Porque ele tem medo que o outro vai fazer de uma forma não adequada como ele faria. E aí o fato dele não ter paciência para treinar alguém para fazer o que ele precisa delegar, ele não delega. Então, vira uma bola de neve. Então eu falo assim, é muito mais trabalhoso a gente treinar alguém, muito mais trabalhoso. Se eu te der uma folha para você desenhar, você desenha em 5 minutos. Se você tiver que ensinar alguém para desenhar como você desenha, você vai demorar 40 minutos. Então, o que você faz? Você pega a folha e fala, daqui que eu faço. E aí, você vai fazer o desenho. O médico faz isso e ele tem essa dificuldade de encontrar bons talentos, primeiro. Então, vocês não sabem aonde buscar. E foi aí que surgiu essa minha empresa de recrutamento, porque eu entendi que era uma dor latente, assim. Carol, eu preciso de uma secretária. Carol, eu preciso de um comercial. Carol, você tem alguém para me indicar? Como que eu vou indicar alguém para uma função que eu nem sei o que você precisa? Então, e você vai abrir uma vaga onde? Você vai mandar no grupo do condomínio, você vai mandar no grupo das mães da escola. Estou com uma vaga de secretária, se alguém souber de alguém precisando. E qual é o nível de qualidade que vai vir esse currículo? Você compra o currículo, mas e na prática? E aí aquela pessoa não vai para frente e o médico não sabe demitir, né? Então esse é um outro problema. O médico é uma pessoa muito boa, tem muita dificuldade de ver o mal nas pessoas e aí ele sempre tem aquela expectativa de que a pessoa vai mudar. E aí você vai arrastando um talento que não tem talento ou que precisaria de muito treinamento porque você tem dó. Então eu falo que hoje, assim, dificuldades do médico, delegar. Segundo, encontrar para quem delegar. Então, ou ele acaba sobrecarregando a única secretária que ele tem e aquela coitada daquela secretária não consegue falar não para ele. Ele se estressa, eles discutem, ou ele pega e faz ele mesmo e aí vira uma bola de neve. Então, acho que o segredo realmente é encontrar boas pessoas, entender o que você pode delegar, o que você não pode. Olha, meus filhos já estão grandes e para eles é indiferente eu buscar eles na escola. Eu vou contratar uma perua, eu vou contratar um motorista. Porque daí, com esse tempo aqui, eu vou conseguir sentar e vou treinar a minha secretária que está precisando de ajuda. Não, meus filhos são pequenos, eu faço questão de buscar eles na escola. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer. Agora, a conta do final do mês, o correio que você tem que levar uma coisa, você pode delegar. Então, entender o que é possível ou não de delegar e encontrar talentos. Eu acho que esse é o ponto. E tem que ser assim, né, Carol? Acho que você já entrou meio que na minha próxima pergunta. Porque mais do que nunca, a gente tem entendido que o médico, ele vai passar pela faculdade para todas aquelas hard skills, né, Vivi? Para aprender a medicina, né? E vai ter que se dedicar muito para aprender a medicina. Mas ele vai ter que também aprender sobre como contratar uma secretária, o que pedir para essa secretária, fazer o balanço da clínica, do consultório que seja, ver que a gente conversou sobre aposentadoria, sobre os tributos, né? Sobre contribuição.
são muitas habilidades necessárias, né? Então, ele não vai conseguir fazer tudo isso, é ponto, né? Então, uma das saídas seria realmente essa questão de delegar. Delegar, mas ter uma noção, acho que é sempre válido, né? Eu sei que a gente não vai conseguir fazer tudo. Hoje eu vejo na minha prática, eu não consigo fazer tudo. Mas eu acho que ter uma noção é muito interessante. E aí conseguir delegar isso, porque eu acho que para você delegar, você tem que ter uma noção. Sabe o que eu ia dizer para você? Que você falou do desenho, né? A verdade é que o médico, ele não sabe nem como é que ele faz aquele desenho. Ele faz, mas ele não tem um procedimento. Eu não sei o que eu vou dizer para a pessoa que eu tenho que ensinar. Isso. Exato. E você tocou num ponto muito interessante, que ter um conhecimento sobre aquilo é importante. Mas eu sempre escuto isso, assim, ai, Carol, antes de te procurar, eu fiz um MBA. Antes de eu fiz um MBA em gestão empresarial. Eu falei, tá, mas você tem intenção de ser alguém da gestão empresarial? Não, eu fiz porque eu precisava de ajuda na clínica e eu queria ter noção. Tá, mas entenda que um MBA em gestão empresarial, mesmo que seja um MBA em gestão hospitalar, não vai olhar para o seu business como ele tem que olhar. É um curso, então vai te ensinar a teoria. Agora, a prática, não tenha medo de contratar um consultor, de contratar alguém para olhar para o seu negócio estrategicamente e te orientar. Então, esse dia eu estava conversando com um empresário, que é até um amigo meu, eles são donos de uma fábrica enorme, assim, de modeladores de cirurgia plástica. E daí ele falou, Carol, quando a gente começou, a gente mesmo tentava fazer tudo. Hoje eu tenho um consultor para cada área. Eu tenho um consultor financeiro, eu tenho um consultor comercial, eu tenho um consultor de design, um consultor de maquinários. E eu falei, tá aí, é por isso que você está tendo sucesso. Se o médico tivesse um consultor e confiasse de fato no que aquele consultor está falando, porque muitos contratam a gente e não confiam, né? Ai, será? Ai, mas será? Mas comigo é diferente. Não, não é diferente, é igual. Esse é o pior dos mundos, né? E aí, você vai lá, investe o dinheiro e ainda não confia na pessoa exato. que você... Então, eu falo que eu acho que o segredo é assim, Vivi, você não ser uma pessoa completamente leiga. Então, não adianta você também abandonar a tua empresa na mão de uma pessoa externa, que você não sabe o que ela está fazendo. Então, essa pessoa vai me trazer um conhecimento, mas eu quero entender os porquês. Por que a gente vai mudar, então, o nosso tributo, a nossa tributação? Por que a gente vai tentar a equiparação hospitalar? Porque nesses casos a gente pode. Perfeito, entendi. E eu trouxe alguém de fora. Por que a gente vai implementar um robô? Por que a gente vai ter uma comercial agora passando orçamento na clínica? Tudo tem porquês. Então, se você contrata uma empresa para fazer uma assessoria dentro da sua empresa, você tem que entender os porquês. Não adianta você falar assim, porque a Carol falou e pronto, acabou. Não, você tem que entender a filosofia e a metodologia por trás. Não precisa ter medo de ser chato. Não precisa ter medo de ser chato, porque, querendo ou não, eu sempre brinco assim, a minha intenção não é casar com o médico, a minha intenção é te ensinei, tchau, toca aí, entendeu? Você aprendeu, você consegue daí agora ter uma pessoa da sua confiança dentro da sua empresa para fazer isso. Mas, primeiro, você tem que se inteirar. Então, o que eu vejo hoje é que os médicos, eles querem um pó de pirlim-pim-pim, né? Eu jogo o pó lá e a clínica fica linda e maravilhosa do dia para noite. Não vai acontecer. Então, tem que ter um esforço da parte dos gestores, que são vocês, para aprender e para contratar talentos que vão fazer parte da equipe de vocês e que vão, sim, daí tocar. Então, vocês vão ter pessoas de confiança abaixo de vocês para que consigam delegar tarefas específicas. O que vocês não vão delegar? O que vocês gostam de fazer, que é o atendimento do paciente, isso não tem como delegar. Então, às vezes, o médico me procura e fala, o que você acha sobre dar a senha do CRM para a pessoa poder fazer a receita? Eu falo, acho péssimo, porque você, enquanto médico, você tem que fazer o quê? Atender seu paciente, fazer receita, dar atestado, essas coisas são suas. É o seu carimbo, é a sua validação daquilo. Então, você delegar isso não é delegável. Isso realmente não é, mas me toma muito tempo. Isso não é delegável. Entender que algumas coisas não são delegáveis. Algumas coisas não A são. gente conhece algumas histórias, assim, de médicos que tiveram surpresas desagradáveis porque entregaram tudo na mão de outras pessoas, mas de uma forma que sempre foi muito claro que era leviana, assim, né? Não era um delegar junto, né? Estando junto ali. Era um delegar, tipo, tchau, tô indo pra praia, não quero nem saber, né? Sim. E aí não tem como, E isso né? é algo que eu sempre falo, assim, a sua equipe precisa de você. Por mais que você tenha, que você delegue, que você tenha pessoas da sua confiança, do tipo, não, eu deixo até a chave da minha casa com essa minha secretária. Ótimo, lindo, maravilhoso você ter alguém de confiança. Agora, você tem que ter rotinas de reuniões, você tem que ter metas, você tem que ter liderança.
liderança não é delegável. Liderança é você enquanto médico. Agora, todas as outras tarefas, médico que gasta tempo passando orçamento, médico que gasta tempo elaborando orçamento, isso você tem um comercial que faz por você, que vai fazer muito melhor do que você, que não vai, o seu tempo é muito mais caro do que um comercial. Então, esses pontos que eu digo assim, você tem que encontrar boas pessoas para olhar para a tua empresa, entender onde que tá doendo, topar, né, delegar algumas coisas, porque daí sim você vai ter tempo, e não é que você vai sobrar tempo, você vai colocar coisa ali, né? Só que daí vai caber um esporte, daí vai caber um hobby, vai caber um tempo com teus filhos, vai caber o que você quiser. Só que primeiro você tem que fazer escolhas. O que eu quero, o que eu não quero e o que eu preciso fazer caber, né? Então, isso é uma decisão que o médico ele vai ter que tomar, que para ele é muito mais difícil. Agora a gente está num cenário muito desafiador, né? Você foi falando, eu acho super interessante, assim, eu tenho uma visão de que eu quero saber o básico, para realmente poder gerir aquilo, liderar e gerir. Se você não sabe nada, acontece isso que aconteceram com tantos colegas, né? Agora, o mundo hoje está mudando e a gente estava conversando esses dias com pessoas de grandes empresas, né? Dizendo como é complexo as fusões e aquisições que estão acontecendo hoje, né? Quer dizer, você contratar um consultor aqui, um consultor ali, né? Isso tudo tem um custo quando você tem uma empresa pequena, né? E aí a fala dele era no sentido de que o médico, ele é médico. Ele não deve ser gestor, né? Ele deve, talvez, trabalhar, né? Dentro de uma empresa grande que vai ter ali a possibilidade de ter vários consultores. Não é uma realidade que nós médicos, acredito que a maioria, queira enfrentar. Talvez a gente se veja obrigado a isso, né? Mas essa é uma conta difícil de fechar, né? Eu acho que o principal, assim, é o médico conseguir entender que perfil de empresário ele quer ser. Porque todo médico é empresário. Se você for plantonista, você vai ter que ter uma PJ, ou seja, você é um empresário. Se você resolver abrir sua própria clínica, você vai ter que ter um CNPJ e você é um empresário. Que perfil é o seu? Se você for um perfil de médico que vai trabalhar para um outro lugar e vai simplesmente receber as suas contas no final do mês, tá tudo certo. Você não precisa ter grandes conhecimentos. Você vai ter que ter um conhecimento mínimo para garantir que a sua entrada está adequada pelo que você trabalhou, que normalmente a gente sabe que acaba tendo muitos deslizes ali. Mas se você for um médico que tem herança familiar, né, de pais médicos que vão ter que seguir a sucessão, se você é um médico que tem o desejo de ter um consultório sozinho ou com sócios, você vai ter que entender. E aí eu sempre digo, esse exemplo da fábrica que eu dei não é a realidade do médico. Você não precisa contratar um consultor para cada área, mas você precisa entender qual é a área que está mais difícil para você. A minha área mais difícil é financeira. Então, eu vou começar com um consultor financeiro, vou organizar minhas finanças e daí, dali em diante, eu vou pensar no próximo passo. A minha área mais deficiente são as secretárias. A minha secretária não fecha, minha secretária não converte, e aí eu tenho pouco paciente. Então, treinamento da secretária. E para tudo, você pode contratar por etapas. Entender o que dói mais. E aí, você tem que entender que você sozinho, você vai perder muito tempo, já que estamos falando de gestão de tempo. Imagine se você, Vivi, resolvesse parar tudo que você está fazendo para aprender como treinar a sua secretária. Aí você vai fazer cursos na internet, você vai falar com pessoas, você vai estudar, vai tentar montar um modelo para aquilo. Quantas horas do seu dia, do seu mês, do seu ano você perderia estudando sobre isso? Para daí pensar em ter algo que você não tem como validar. Você vai ter que testar. Então, eu digo que como aqui o nosso recurso é finito para todo mundo, que é o tempo, então é muito mais estratégico você encontrar alguém que vai te entregar isso pronto, porque daí você vai estar economizando o seu tempo e que você vai saber que aquela pessoa ali vai ter conseguido validar algo que você precisa tanto. E aí, aquilo ali vai trazer um resultado para a tua empresa, para a tua clínica. Então, o recurso mais escasso é o tempo. É o tempo. É o que é mais valioso, né? Uhum. É ele que pode fazer você gerar capital para poder pagar isso, né? Então, é uma fala bem interessante mesmo. Tem um filme que eu gosto muito, até queria trazer aqui para indicar, chama O Preço do Amanhã. Não sei se vocês já assistiram. Eu já ouvi falar, mas é bem antigo esse filme, em que a moeda da vida, a moeda do mundo é o tempo. E as pessoas têm o tempo tatuado, assim, e o tempo vai correndo. Então, mesmo os muito ricos conseguem comprar tempo de outros. E aí,
aquele filme faz com que você valorize Começa a valorizar mais. cada segundo. Pode ser que seja momentâneo, pra mim marcou muito. Ele deve ter uns 15 anos que eu assisti esse filme. E eu não sou a pessoa dos filmes, então eu falo que se eu indiquei um filme, assista. Porque realmente eu não assisto nada. E ele marcou muito a minha vida, assim, porque o tempo passa, né? Então, assim, os nossos avós, os nossos pais. E se a gente começar a olhar pra isso como eu nunca vou voltar a ter esse tempo, a gente vai repensar as nossas escolhas e a forma como a gente está vivendo, que é o que eu vejo que a geração nova está trazendo, né? Eu que tenho agora algumas empresas e tenho essa empresa de recrutamento, eu vejo que os jovens, eles não estão nem aí pro dinheiro, eles querem saber que benefícios para minha qualidade de vida eu vou ter. Eu vou trabalhar de sábado? Não quero. Eu vou ter que trabalhar até a noite? Não quero. E eles colocam nãos, assim, que eu falo, gente, quando a gente começou não tinha essa opção, né? A gente topava qualquer coisa. Eles não. Então, assim, que benefícios, qual é a qualidade de vida, como é o ambiente de trabalho. Então, é uma geração que nós, enquanto empresários, vamos ter que olhar com muito carinho, porque as próximas gerações que vão ser nossos fellows, os nossos residentes, os estagiários, as secretárias, elas estão buscando qualidade de vida. Então, os médicos que estão me buscando mais velhos, eles falam assim, os meus funcionários não ficam. Eles não ficam. A secretária fica aqui 2 meses e vai embora. Daí eu falo, tá aí, e o que você está oferecendo de benefício? Como é que é o ambiente do seu trabalho? Ah, ela entra tal horário, ela sai tal horário e é isso. Tá, então assim, ela vai te trocar muito facilmente por uma promessa um pouco mais sedutora. Sim. Então a gente precisa ter mais cuidado. de conforto, talvez, né? Certamente. Super legal, né? Muita coisa para pensar, né, Vivi? Para refletir. Muito bacana essa tua experiência toda, né? Porque é simples, né, a conta, né? Você tem tanto e você precisa escolher. Não vai dar para fazer tudo, não precisa fazer tudo, né? Não é nem questão de não dar, não precisa. Se você... Eu falo que eu sou muito prática, né? Então, acho que a minha veia da engenharia, ela... a tua veia da engenharia, eu sou muito preto no branco, assim. Então, eu sempre falo para os médicos que chegam até mim, eu falo assim, ó. Primeira coisa que você tem que fazer hoje é baixar o Google Agenda. Primeira coisa. Se você não tem no seu celular, se você não usa no seu computador, você tem que usar o Google Agenda. O Google Agenda te permite que você tenha ali divisões por áreas da vida. Então, eu tenho, por exemplo, uma agenda minha pessoal, que eu sei quais são os meus compromissos pessoais. Eu posso compartilhar com a minha equipe de 1, 2, 3, 5 empresas, se eu quiser, ou posso não compartilhar com ninguém. Aquilo ali é meu, privado. Eu tenho uma agenda de compromissos de uma equipe de uma empresa tal. Eu tenho uma agenda e aí eu consigo mostrar para quem eu quero colocar e os compromissos pessoais, eles estão lá. Então, a gente precisa fazer caber. Então, eu quero ter um dia na semana que eu vou fazer um yoga. Você vai colocar lá, eu quero fazer o yoga de quarta, e aí você trava a tua agenda e aquilo ali vai acontecer. Se você não fizer isso, não vai dar certo. É que nem quando a gente fala de consultoria financeira, né? Eu tenho uma empresa de consultoria financeira. Se você esperar sobrar o dinheiro no fim do mês para aportar o que você tem que aportar, você nunca vai ter dinheiro. Agora, se você começa aportando e depois você vive com o que sobrou, aí você vai ter dinheiro. A mesma coisa é o tempo. Primeiro você aporta. Então, onde eu preciso colocar meu tempo? Eu vou trabalhar tantos dias na semana, tantas horas, e eu vou viver esse dia aqui com meu marido. Então, eu tenho clientes meus que estavam com crise de relacionamento, que eu falei assim, coloca um espaço para você sair jantar com a tua esposa, para você ir no cinema, para você namorar, sei lá, entende? Então, coloca na agenda. Ai, meu Deus, eu vou colocar na agenda. Eu falei, vai colocar na agenda, porque se isso é algo que você quer muito, você vai ter que pôr primeiro esse tempo e o restante que sobra. Esse dia eu vou trabalhar até 6 horas da tarde, o outro eu posso trabalhar até as 9 da noite, mas nesse dia eu tenho um compromisso com a minha esposa. E aí você começa a fazer o dinheiro, que é o nosso tempo, primeiro onde precisa, depois onde sobra. E eu garanto que o trabalho, ele não vai ser o primeiro que você vai colocar. Você primeiro vai colocar, esse final de semana eu vou visitar meus pais. Nessa semana eu vou levar meu filho brincar no parque, que eu não faço isso faz tempo, eu vou fazer um piquenique, você começa a colocar. Você pode fazer do ano. Então, quem tem o Google Agenda começa a separar as agendas por prioridade. Você pode ter uma agenda do jeito que você quiser. E aí você vai gerenciar o seu tempo de uma forma muito melhor. Então, eu acho que isso seria uma dica prática. Uma dica prática, do que fazer. E eu ia te perguntar sobre onde que os médicos mais erram, né, nessa questão, mas acho que você falou bastante sobre isso, né? Você não delega, né? Se você não delega, você não consegue abrir esse espaço, né? E uma dica, né? Foi super legal essa do Google Agenda. Então, a gente já está se encaminhando para o final desse episódio.
E queria ouvir de você umas considerações finais, Carol, para a nossa audiência. Perfeito. Eu, como consideração final, eu diria que o médico, ele primeiro precisa repensar o porquê ele escolheu a medicina. Então, se ele quer tratar um paciente com amor, ele precisa, de fato, se olhar primeiro com esse mesmo amor e colocar a sua saúde em primeiro lugar, os seus desejos em primeiro lugar e fazer caber esse espaço para ele. Segundo, o médico precisa se organizar melhor para que ele possa entender aonde que ele precisa colocar essa energia. Terceiro, aprender a delegar, entender quais são as tarefas delegáveis e essas tarefas delegáveis para quem delegar, então saber contratar. E por fim, conseguir organizar uma agenda bonitinha que você consiga visualizar por cores os seus compromissos e viver o hoje, né? Deixar de viver um pouco essa ansiedade, saber falar mais não, eu acho que isso também é um outro ponto que o médico peca bastante. E para que vocês cheguem na vida do médico que vocês sonharam. Eu sempre falo isso para os meus clientes. O que você desejava quando você escolheu fazer medicina? É o que você vive hoje? Se sua resposta for não, então você precisa repensar a gestão do teu tempo. É isso. Muito legal, muito bacana. Se você que está aí na audiência gostou do que a Carol disse, volta, escuta de novo, porque acho que foram dicas preciosíssimas aí para quem nos ouve. Muito legal. Então, terminamos mais um episódio. Você que estava aí com a gente, aproveitou bastante esse episódio, curte aqui esse canal, fica com a gente, que a gente está sempre trazendo essas habilidades, esses soft skills, esses pensamentos, reflexões que são essenciais na nossa vida. E Oftalmo Expert, de olho no futuro.